No meio do deserto, enquanto o Minotauro gigante está enfurecido, Arnaud, o príncipe insípido, observa. Ele diz que está na hora de agir. De repente, uma voz diferente surge, dizendo que ele precisa voltar ao castelo imediatamente. Arnaud pede para ele não aparecer assim do nada sem fazer barulho. Seu nome é Sebas, um mordomo. Sebas pede perdão, falando que é um costume. Arnaud pergunta o que aconteceu, e Sebas conta que o general Dominique faleceu. O príncipe pergunta se foi assassinato, e o mordomo responde que não sabe dos detalhes. Contudo, é provável que o culpado nunca seja encontrado. Arnaud compreende, mas pede um momento, pois ele precisa cumprir a missão e depois disso ele vai rapidamente para o castelo. Imediatamente Arnaud muda de roupa usando magia. Sebas explica que não há ninguém no local e não tem a necessidade do disfarce. Arnaud diz que não é o ideal, mas se descobrirem que o príncipe é um aventureiro, muitos irão causar um alvoroço. Sebas diz que se ele tem noção disso, então é melhor tomar cuidado, chamando-o de sétimo príncipe do Império Adrásia, Arnaud Rex Adler. Arnaud cita que chamam ele de príncipe insípido, pois seu irmão mais novo sugou todo o seu talento e não ligam para o que ele faz. Após vestir a máscara, ele cita que não é mais o Arnaud, agora é o Silver, um aventureiro de rank SS. O Minotauro caminha em sua direção. Arnaud pergunta ao monstro se ele está perdido. Furioso, o Minotauro avança. Arnaud usa uma magia de gravidade e pede desculpas dizendo que não tem tempo para brincadeiras, assim eliminando o monstro. No centro da capital imperial Virt do Império Adrásia está localizada a guilda de aventureiros de Virt. Silver entra andando até o balcão para entregar o chifre do rei Minotauro. Todos os aventureiros ali ficam impressionados que ele conseguiu derrotar o chefe sozinho. A recepcionista o parabeniza entregando a ele sua recompensa. Ele agradece pedindo desculpas por todo o trabalho que causou. Ela responde que não foi nada, pois ele sempre ajuda a guilda. Muito grata, ela cita que no continente todo só tem 5 aventureiros de rank SS, e ter um na unidade dela é algo para se orgulhar. Após isso, ele deixa 3 moedas no balcão dizendo que é para pagar algo bom para ela e todos ali presentes, como uma cerveja ou algo assim. Todos ficam alegres dizendo que o Sr. Silver é incrível. Em seguida, ele pede à garota para ela dar prioridade a ele quando vier outra missão de nível alto. Ela responde que sim e novamente agradece. Já em um beco meio escondido, ele remove seu disfarce, dizendo que agora é a hora de ser o príncipe insípido e trabalhar por baixo dos panos. Ele abre um portal para o castelo da Espada Imperial. Junto de seu irmão gêmeo, o 8º príncipe Leonard Rex Adler, seu mordomo Sebastian e a criada de Leonard Marie. Eles discutem sobre a morte do comandante Dominic. Segundo Leonard, o comandante foi morto porque era seu apoiador. Arnaud diz ao seu irmão que ele tem um talento de conseguir aliados de forma muito natural e pergunta quem fez isso, citando nomes como Eric, Zandra ou Gordon. Leonard responde que não sabe. Arnaud pergunta o que ele vai fazer agora. Seu irmão responde que não quer intrigas dentro da família. Imaginei, responde Arnaud, citando que se Leonard não entrar em guerra pelo trono, a morte o aguarda. Isso vale para ele também e para a mãe. Leonard responde que sabe disso e pede desculpas. Arnaud diz que não quer desculpas, quer saber o que seu irmão vai fazer agora. Leonard se levanta dizendo que o único jeito é entrar na guerra pelo trono. Arnaud fala, é isso aí, dizendo que vai ajudar ele a se tornar imperador. Ele aconselha seu irmão a primeiro juntar forças, assim o inimigo não poderá atacar. Leonard concorda e pergunta ao seu irmão o que ele vai fazer. Arnaud responde que vai procurar aliados, mas pede para ele não esperar muita coisa, já que os ministros e nobres poderosos praticamente estão todos nas facções dos 3 mais velhos. Leonard diz já estar ciente e agradece, dizendo que seu irmão leva mais jeito para isso do que ele. Arnaud diz que não tem cara de imperador. Seu plano de vida é se casar com uma linda esposa e viver se divertindo, mas para isso acontecer, seu irmão precisa virar um imperador custe o que custar. Agora na sala de Arnaud, Sebas pergunta se não seria um bom momento para contar ao seu irmão sobre o segredo dele ser o Silver. Eu me recuso, responde Arnaud. Ele conta que seu bisavô entrou de cabeça em magia antiga e enlouqueceu. Desde então, magia antiga é um tabu dentro da realeza, e ele é um usuário dessa magia antiga. Para o seu irmão Léo, que quer virar imperador, não será bom que descubram esse segredo. Sebas cita que todos estão dizendo que o Silver é o melhor aventureiro de todos os tempos do Império, e questiona se isso não seria um bom suporte para o príncipe Leonard. Arnaud diz que esse será o último recurso, e por hora é conveniente que ele seja apenas o príncipe inútil. Ele pergunta ao Sebas se há alguma família de duques que não está envolvida na guerra pelo trono. Sebas responde que apenas uma, a família ducal Kleinert. Arnaud mostra interesse dizendo que é uma família de prestígio e se pergunta o porquê de eles não estarem fazendo nada no momento, insinuando que deve ter algo acontecendo com eles. Sebas responde que ele tem razão, e parece que monstros malignos têm aparecido em seu território, e eles não fazem ideia de como resolver. Arnaud sugere ajudar, alegando que o Leonard pediu ao Silver para ajudá-los, criando assim uma dívida com eles. Sebas alerta que, se o príncipe se der o trabalho de mobilizar um rank SS, provavelmente iriam ficar mais cautelosos, e se isso acontecer, pode ser que a relação entre o príncipe Arnaud e Silver acabe sendo exposta.
Arnaldo diz que não tem problema ficarem em alerta, pois se souberem que eles têm relação com o Silver, mesmo o inimigo não poderá agir sem pensar. E ele não precisa se preocupar com a identidade de Silver. É só tomar cuidado. Sebas pede para ele se lembrar que há uma grande diferença entre anúncio público e ser exposto. Arnaldo responde que sabe, e agora ele vai dar um pulo no território do Duque. Pelo seu irmão, ele precisará agir pelas sombras. Antes de partir, Sebas cita que a filha do Duque Kleinert é a Blau Move. Arnaldo pergunta se é a garota a qual seu pai enviou uma vez um enfeite de cabelo de asas azuis. Sebas cita que ela tem uma beleza inigualável e pede para ele tomar cuidado para não ser cativado por tal beleza. Arnaldo diz ao seu mordomo que ele gosta mesmo de bater na tecla sobre certos assuntos, né? E o mordomo responde que essa é sua função. Deixa o resto com você, diz Arnaldo após respirar fundo e colocar a máscara. Nos portões da mansão Kleinert, Silver pede para deixá-lo entrar, pois tem assuntos para tratar com o Duque. Um rapaz no portão pergunta se ele é o Silver. Dando risada, ele diz para deixar de brincadeira, pois se um cara importante desses fosse vir, a guilda de aventureiros teria avisado primeiro. Ele manda o Silver parar de palhaçada e ir embora. Silver faz um movimento para pegar seu cartão, mas o rapaz diz que não precisa e manda ele ir embora de uma vez, pois está ocupado. Silver diz que veio só porque o príncipe Leonard pediu, então pede para dizer ao Duque: você arruinou sua reputação com o príncipe e com o Silver. O rapaz novamente desdenha, dizendo que não vai falar nada e manda ele ir embora de uma vez. Silver respira fundo e vê uma garota na janela, deixando ele sem reação. Em seguida ele se vira e vai embora. Ele fica impressionado de verdade com a beleza dela, mas diz que não é hora de ficar admirando. Ele retorna ao castelo e Sebas diz que ele voltou rápido. Arnaldo fala que eles irão imediatamente para o território do Duque Kleinert. Sebas fala que ele acabou de ir. Ele responde que o Silver sim, mas agora quem vai é o príncipe Arnaldo, e o Duque terá que vir chorando aos pés do Léo. Sebas diz que sua risada maligna está transbordando. Arnaldo pede para seu mordomo se preparar logo, afinal eles precisam de 5 dias mesmo correndo a cavalo. Depois de 5 dias de viagem eles chegam à mansão Kleinert. Há quanto tempo? Diz Arnaldo ao Duque Kleinert, e pergunta qual foi a última vez que se encontraram. O Duque Elmer Kleinert responde que não o vê desde seu 10º aniversário, e pergunta o que o traz pessoalmente ao seu território. Valores, responde Arnaldo. Valores? Pergunta o Duque. Arnaldo diz que não era o desejo do príncipe Leonard, mas eles não podem ficar presos a isso agora. Arnaldo então pede o apoio dele ao seu irmão, caso ele se sinta grato. Grato pelo quê? Pergunta o Duque. Arnaldo pergunta se o Duque está tentando enganar ele. O Duque fica sem entender. Arnaldo fala que ele é um Duque que possui a confiança de muitos, e foi por isso que o Léo agiu de boa fé, e questiona se essa era a maneira do Duque expressar sua gratidão. Sebas diz ao Arnaldo que talvez o Duque realmente não saiba do que ele está falando. Arnaldo levanta a voz em uma encenação e pergunta se o Duque acha que é algo tão simples assim. Ele fala ao Duque que o príncipe Léo se deu ao trabalho de mobilizar um aventureiro SS para ajudá-lo, e é assim que ele expressa gratidão, logo agora que o príncipe precisa do apoio para a guerra pelo trono, dizendo que foi por isso que o Silver aceitou o trabalho. O Duque se levanta perguntando se ele está falando do Silver, o aventureiro SS. Isso mesmo, responde o Arnaldo, e conta que o príncipe Léo ficou sabendo dos problemas que o Duque estava tendo com os monstros, e por isso pediu ajuda ao Silver. E como ele usa magia de teletransporte, seria impossível que ele não tivesse vindo já. O Duque pergunta se ele está falando sério. Está insinuando que estou mentindo? Grita Arnaldo. Sebas fala para o Arnaldo observar a expressão do Duque, que talvez não saiba do assunto, e pede um tempo para o Duque investigar o assunto. Arnaldo se senta, dizendo que só concorda porque é o Sebas que está falando, e decide dar um tempo ao Duque. O Duque pede desculpas e agradece, dizendo que juntará informações imediatamente. Após o Duque sair da sala, Arnaldo dá um sorrisinho maligno, falando que deu certo. Sebas diz que isso é praticamente uma farsa encenada. Arnaldo responde que quem enxotou o Silver é uma pessoa desta casa. O que ele fez foi só abrir a ferida, e não foi ele quem a causou. Ele conclui que são poucos os peixes que podem viver em águas limpas, por isso precisam daqueles que sujam as águas. Sebas questiona se o Arnaldo é quem faz esse papel. Ele é quem será prejudicado. Não me importa se minha reputação cair. É tudo pelo prestígio do Léo, responde Arnaldo. Sebas diz que ele se importa, sua mãe e seu irmão também. Arnaldo diz que os 3 são o suficiente. Do outro lado da porta dá para escutar o Duque gritando com seu filho, chamando ele de idiota e perguntando se ele quer arruinar sua família. O Duque pede perdão. Arnaldo pergunta o que houve. O Duque confirma que o Silver apareceu há 5 dias, mas o seu filho idiota o escorraçou. O garoto ainda fala que eram as ordens de seu pai, mandar embora os homens que viessem atrás da Fine. O Duque ainda afirma que não disse nada sobre escorraçar aventureiros SS. Ele ainda fala que isso teria se resolvido se ele tivesse olhado o cartão da guilda de aventureiros. Arnaldo interrompe a discussão e fala que a falha de seu filho também é dele. O Duque responde que está ciente disso, mas não sabe como pedir desculpas. Desculpas? Pergunta Arnaldo, dizendo que o Silver provavelmente não irá mais colaborar com eles. Arnaldo então pergunta como ele pode compensar isso. O Duque pede que ele perdoe sua família, levando sua cabeça como consequência.
Arnaud fala que não quer sua cabeça, e nem a do filho inútil dele. Sebas diz que nesse caso eles precisam oferecer algo em troca. O quê? Pergunta o Duque. Arnaud responde que quer algo importante para a família ducal, e que tenha valor para ele e seu irmão Léo. Nesse momento, a filha do Duque entra na sala, interrompendo Arnaud e falando que se oferece. Seu nome é Finny Kleinert. Ela pede por favor para ele perdoar seu irmão e seu pai. O Duque Elmer pede perdão a Arnaud e fala que sua filha ainda é uma criança. Finny diz que também viu o Sr. Silver, e por isso parte da culpa é dela também. O irmão dela, desesperado, fala que a culpa é somente dele, pois sua família não tem nada a ver. Sebas diz para Arnaud olhar a situação dessa família e pergunta se ele pode conter sua ira. Se eu perdoar esse incidente, não poderemos manter nossa dignidade, responde Arnaud. Sebas diz para resolver no sigilo. E quanto ao Silver? Pergunta Arnaud. Sebas responde que o Silver tem senso de dever, e por isso ele não iria abandonar uma missão que já aceitou. Arnaud ainda fala que não mudará o fato de que a família Kleinert os fez de bobos. Sebas diz que poderão discutir o assunto, incluindo o príncipe Leonard. Mas Arnaud cita que seu irmão perdoa qualquer coisa, e Sebas diz que é por isso que muitos ficam ao seu lado. Além disso, as pessoas se juntam ao redor do príncipe Leonard. Sebas ainda deixa claro que, mesmo Arnaud sendo o mais velho, estragar a relação com a família ducal sem seu conhecimento poderia prejudicar sua posição. Arnaud concorda. Ele deixa o Duque na tarefa de usar alguém para procurar pelo Silver, e quando encontrar, ele mesmo vai falar com o aventureiro SS. Depois de um tempo, Arnaud está acompanhado de Finny e conversando com o Silver, usando uma magia de ilusão para fazer um teatro com a Finny do lado. Em uma conversa toda encenada, Silver concorda em ajudar o Duque após Arnaud abaixar a cabeça para ele pedindo por favor, o que fez ele ganhar a confiança de Finny. Mas em troca, o Duque tem que prometer lealdade total e apoio ao príncipe Leonard. Após a conversa, Sebas diz que só o Arnaud mesmo para fazer toda essa encenação. Ele responde que deu certo e a Finny acreditou em tudo. No caminho do castelo, Finny agradece o Arnaud pelo gesto de abaixar sua cabeça pelo bem do povo dela, e conta que tinha uma visão diferente dele, mas estava enganada. Arnaud a interrompe e diz que ela realmente está enganada. Ele fez aquilo pelo bem dele mesmo. Ela novamente diz que está enganada, mas está enganada porque ela quer, e pergunta se ele vai perdoá-la. Arnaud fica sem reação e relembra uma memória de quando era pequeno com sua mãe e seu irmão. Enquanto analisa os monstros do reino do Duque, Sebas pergunta a Arnaud o que estava relembrando naquela hora. Ele responde que não sabe do que o Sebas está falando. Sebas pergunta se foi de quando ele viu a chuva de meteoros com sua mãe e irmão quando eram crianças. Ele ainda pergunta se a alegria e emoção daquela lembrança foi despertada novamente pelo sorriso da senhorita Finny. Arnaud diz para ele não falar as bobeiras que vêm de sua cabeça. Sebas diz sentir muito. Arnaud fala que a situação ali é lastimável. Sebas explica que um grupo composto por 2 aventureiros de rank A e 4 rank B foi enviado, mas não conseguiram resolver. Arnaud explica que slimes sozinhos são fracotes, mas nascem um após o outro de uma slime mãe. Se não matarem a mãe imediatamente, não tem fim. Sebas pergunta como ele vai explicar isso para os aventureiros que já aceitaram a missão, e ele responde que vai dar um jeito. Os aventureiros facilmente derrotam alguns slimes. Um deles diz que estão indo muito bem e pede para fazerem uma pequena pausa e depois seguirem em frente. É quando o Arnaud aparece. Ora, um rank SS se deu ao trabalho de vir, diz Abel se apresentando como líder do grupo. Ele cita que é um rank A, mas pro Silver ele não deve ser nada. Arnaud se apresenta como Silver e estende a mão. Abel diz que ficou sabendo dele pelo Duque. Contudo, ele diz que não pode simplesmente abrir mão da missão. Caso contrário, não daria para viver sendo aventureiro, e pergunta se o Silver entende. Ele diz que sim. Abel então pergunta por que um aventureiro do nível dele jamais teria problema em conseguir missões. Silver responde que ele tem razão e entende a insatisfação, mas ele questiona se o grupo de Abel consegue dar um fim na missão. Uma garota do grupo diz que a slime mãe estava bem grande e estão recuando porque não conseguiram dar nenhum dano fatal nela, e cita que o poder deles é inferior. Silver diz que tudo bem se não quiserem envolver ele nessa missão, contudo, devem relatar a situação para a guilda, e aí terão que emitir uma missão emergencial, que ele mesmo iria aceitar e vir novamente. Silver ainda diz que se conseguirem exterminar todos os slimes nesse meio tempo, ele não vai impedi-los. Ele ainda cita que gostaria que deixassem o extermínio da slime mãe com ele. Como aventureiro, ele não pode deixar que haja mais prejuízos. Abel reconhece que eles não têm poder de fogo suficiente e diz ao Silver para ele fazer como quiser, pedindo desculpas ao seu próprio grupo. Arnaud elogia o grupo de Abel dizendo que graças aos ataques deles, os danos foram suprimidos até agora, e diz que isso já foi um grande trabalho. Abel fica feliz ao ouvir o elogio dele. Arnaud diz para ele não pensar que foi cinismo, pois também está grato, mas eles devem uma. Caso o grupo dele precise de algo, ele pode ir até a filial da capital real, pois pode ajudá-los. Ele levanta o braço e a garota pergunta o que ele irá fazer. Ele começa a conjurar um ataque. Abel reconhece que é magia antiga e pergunta se ele não vai matar a slime mãe. Ele usa a magia Execução Proeminente. Instantaneamente ele aniquila todos os slimes, incluindo a slime mãe que estava muito distante.
Após isso, ele pergunta se o Abel pode ir fazer o relatório. Abel responde que ele é quem deveria, chamando ele de herói que salvou o ducado. Mas ele responde que não tem interesse de ser herói e deixa o resto com eles. Após se teletransportar para sua sala, ele retira sua máscara. É quando ele escuta a voz de Finn chamando ele de Lord Silver, e logo em seguida reconhecendo ele como Arnaud. E assim termina o primeiro episódio da jornada do Príncipe Insípido.